A gente convive com a água todos os dias, né? Mas já paramos para pensar nos comportamentos surpreendentes que essa substância tão comum tem? Hoje, vamos olhar para a água de um jeito diferente e descobrir como algo tão familiar pode ser, na verdade, extraordinário. Essa é aquela pergunta clássica que talvez muita gente já tenha se feito olhando para um copo de refrigerante. Parece simples, mas a resposta, olha, nos leva para uma viagem fascinante pela física e pela química. E essa resposta que a gente vai desvendar juntos. Então, para a gente conseguir chegar na resposta, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e entender as duas maneiras principais que a matéria tem de se transformar. Isso aqui é a base para tudo que a gente vai ver a seguir. E há diferença que é gigantesca, tá? Uma transformação física é como se a água só trocasse de roupa. Ela continua sendo água, H2O. Não importa se está líquida, sólida ou em forma de vapor. Já a transformação química, aí a coisa muda de figura. É uma mudança de identidade. Uma substância vira outra, completamente diferente. Beleza, com isso em mente, vamos voltar para o nosso mistério inicial. Vamos focar na transformação física da água congelando e na sua consequência mais estranha e, olha, mais importante de todas. E é aqui que a mágica acontece. Olha só que curioso. A maioria das coisas, quando congela, fica mais densa, mais compacta. A água, ela faz exatamente o oposto. Ela fica menos densa. A densidade dela cai de 1 para cerca de 0,92. E esse é o segredo de por que o gelo flutua. Pois é, parece só um número, né? Mas essa pequena diferença tem consequências gigantescas no mundo real. É por causa disso que icebergs do tamanho de cidades conseguem flutuar. E mais, essa camada de gelo funciona como um isolante, que impede que rios e lagos congelem por completo no inverno, protegendo toda a vida que existe lá embaixo. Tá, mas por que isso acontece? Para entender de verdade, a gente vai precisar de um microscópio imaginário super potente. Vamos dar um zoom lá no nível das moléculas de H2O para ver o que está rolando. Então, o segredo todo está aqui. Pensa assim. Na água líquida, as moléculas estão tipo numa festa, todas juntas, meio bagunçadas, se esbarrando. Quando congela, elas se organizam numa formação super certinha, um cristal hexagonal, quase como uma dança de salão. E nessa organização, acaba sobrando mais espaço entre elas. O mesmo número de moléculas ocupa um volume maior. E se o volume aumenta para a mesma massa, a densidade diminui. Simples assim. Ok, a gente viu como mudar o visual da água. Mas e se a gente quisesse mudar a essência dela? Mudar quem ela é de verdade? Essa pergunta leva a gente para um outro patamar, o das transformações químicas. Para fazer isso, a gente vai usar um processo chamado eletrólise. Pensa nela como se fosse uma cirurgia molecular mesmo, que usa eletricidade como um bisturi para quebrar as ligações super fortes que mantêm a molécula de água unida. E olha só essa palavrinha aqui, não espontâneo. Isso é super importante. A água não se quebra sozinha, de jeito nenhum. A gente precisa fornecer energia, nesse caso, uma corrente elétrica contínua, para forçar essa reação a acontecer. Agora, tem um pulo do gato aqui. A água pura, purinha mesmo, é uma péssima condutora de eletricidade. Para resolver isso, a gente precisa adicionar uma ajudinha, uma substância que chamamos de eletrólito. É ela que vai liberar íons na água e, digamos, abrir o caminho para a corrente elétrica passar e fazer o seu trabalho. E aqui está a receita do bolo, a equação química que mostra exatamente o que acontece. Ela diz para a gente o seguinte: para cada 2 moléculas de água que a gente decompõe, a gente consegue produzir 2 moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. E aqui que vem a prova dos 9, o grande eureka da coisa toda. A gente consegue medir o volume dos gases que são produzidos. E olha que incrível, o volume de hidrogênio é sempre exatamente o dobro do volume de oxigênio. É uma proporção de 2 para 1. Bate certinho com a fórmula H2O. É a química funcionando na nossa frente. Tudo bem, quebrar moléculas de água no laboratório é bem legal, mas e na prática? Para que serve isso? Bom, acontece que esse processo fundamental é a base para tecnologias muito, mas muito importantes que vão do nosso planeta até o espaço sideral. E as aplicações são de cair o queixo, sério. A gente pode usar energia solar ou eólica para fazer a eletrólise e produzir hidrogênio, que é um combustível limpo que, quando queima, vira água de novo. E mais incrível ainda, lá no espaço, onde não dá para ficar levando estoque de ar, a eletrólise literalmente cria o oxigênio que os astronautas respiram. Essa citação aqui só reforça o quanto esse processo é vital.
Em ambientes extremos, como uma estação espacial, uma reação química que a gente estuda na escola se torna literalmente a linha que separa a vida da morte. Então, olha só que jornada, hein? A gente começou com um cubo de gelo flutuando e terminou gerando ar para astronautas no espaço. Tudo isso a partir da água, essa substância que parece tão simples, mas que na verdade molda o nosso mundo de maneiras incríveis. Fica perguntando o ar, né? Que outros segredos essa molécula fantástica ainda esconde?